Agora nós optamos para fazer as nossas entrevistas em áreas abertas. É por isso que eu estou aqui na Cacau Show para dizer para você que esse é o nosso primeiro teste. A Cacau Show abriu as suas portas para que nós pudéssemos fazer essa entrevista e sabemos que o ambiente externo fez parte da nossa entrevista aqui e possivelmente você escutará outras vozes, alguns ruídos, mas nada que atrapalhe a voz do entrevistado e do entrevistador. Esperamos que você aprove e assim poderemos fazer outras lives também com esse sentido, nas questões externas também. Valeu! Agora, veja a entrevista. Então, podemos começar? Sim. Ok, então vamos lá. Lá tá como se fosse direito, percebe? Agora eu vou pegar uma demonstra Olá, você que está aqui no canal Ricardo Santos, historiador, neste quadro Fala Professor. Nós queremos agradecer por você ter parado esse momento para assistir e saber a nossa opinião sobre a educação. E para isso, nós não convidamos especialistas. Aqui não falam os secretários de educação. Aqui nós convidamos os professores e as professoras para elas falarem dela mesma, das suas aulas, das suas concepções de política, de religião. O nosso canal existe para que você saiba que o professor é um ser humano de carne e osso e que tem os mesmos problemas que você. E hoje eu tenho o prazer de estar ao lado da professora Daiana Rosa. Que prazer, professora, estar com você aqui neste canal para a gente conversar um pouco sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida acadêmica e de tudo que você julgar que pode falar. Aqui nós perguntamos o que quiser, mas você também só responde o que quiser. Por isso, vou começar aqui por uma coisa que eu achei interessante, é porque você é mestre em intervenção psicológica no desenvolvimento e na educação. Quando eu vi esse mestre aqui nessa formação, eu fiquei curioso e talvez alguns estejam aí curiosos. Fale um pouquinho sobre o seu mestrado, o que você aprendeu. Conta um pouco dessa história. Olha, eu sou apaixonada pela educação e apaixonada pelo desenvolvimento. Então a gente juntou esses dois pontos importantíssimos para mim e aí eu fui me aprofundar um pouquinho mais sobre isso. O meu estudo da minha dissertação foi sobre a pandemia e os efeitos que isso causou na educação, na aprendizagem, nesse contexto todo pandêmico, na pandemia e pós-pandêmica. Não sei o que eu juntei, que eu quis me aprofundar, porque eu acredito muito na educação, na infância e na potencialização dela. Então eu fui me aprofundar para saber como que a gente ia gerenciar melhor essas duas questões aí e juntá-las de uma forma mais harmoniosa. Professora, para quem está tão preparada para ministrar a aula, agora eu vou fazer uma pergunta que vai na contramão de tudo isso. Você já aprendeu alguma coisa com o seu aluno? Opa, já. Conta essa história, o que você aprendeu com o seu aluno? A educação ela se dá nas interações, então não tem como a gente apenas ministrar aulas, apenas aplicar conteúdos, compartilhar isso e não aprender com eles. Eu atuo na educação infantil, então é uma aprendizagem diferente, né? Porque cada fase tem as suas características, seus aspectos, mas eles me ensinam muito a questão da facilidade de perdão
quando eles têm aquelas interações e de repente há aquele conflito e no minuto seguinte já está tudo certo, está tudo resolvido e vamos continuar sendo amigos, vamos continuar brincando. Esse é um dos pontos mais importantes que eu acredito, que eu vejo na infância e aprendo com eles. Muito bem, professora. Como é bom saber disso. Nesta semana, desde que eu soube que ia fazer entrevista para você, eu fiquei atento a tudo que acontecia ao meu redor. E eu estava ouvindo a rádio CBN. E eu vou ter que dar o crédito, porque foi lá que eu estava ouvindo, às 15h50 da tarde. E quem estava fazendo a entrevista era a Tatiana, tem um sobrenome, eu esqueci o nome. E ela estava entrevistando Manuela Dávila. E ela disse o seguinte: quando eu tinha 7 anos, eu enlouquecia meus pais. Ela estava dizendo que quando entrava no carro, ela insistia para que os pais colocassem o cinto. Porque os pais não queriam o cinto. Foi ela que educou os pais dela a colocarem o cinto. Então, disse, pela formação da Daiane, certamente tem alguma coisa a dizer sobre isso, sobre a educação nessa fase da vida da pessoa. Sim, a gente aprende da hora que a gente nasce até sempre, até a hora que a gente morre. Eu creio muito nisso. E tem um aspecto muito importante na questão da educação infantil, que eu vou destacar porque, como eu falei, é minha área de atuação, que a gente precisa demonstrar mais e falar menos, muitas vezes. Na educação infantil, isso aí é fundamental. Fundamental, porque a gente às vezes fala, não faça isso, e a gente faz o contrário. Teve um episódio que eu cheguei na casa da minha irmã e o meu filho, o mais novo, ele falava assim, não senhor, sim senhora, não senhor. Eu olhei pra minha irmã e falei, de onde ele tirou isso aí? Será que ele ouviu na escola? Será que algum amigo falou isso pra ele? Eu não identificava de onde era. Não demorou 10 minutos, professor. Eu falei pra ele, não senhor. Eu olhei para minha irmã e comecei a rir, porque quando a gente vê a projeção do que a gente está fazendo no outro, a gente começa a perceber algumas coisas. E com a infância é muito isso. A gente vê a criança fazendo determinada coisa e pensa, de onde ele tirou isso? Presta atenção, pode ter sido de você. Olha para isso é muito interessante. Nós estamos aqui na Cacau Show. Você pode ver as pessoas conversando. Estamos aqui num ambiente agradável. E, Daiane, aqui está um presentinho da Cacau Show. Obrigada! Certo, delicioso aí. E quem vir aqui certamente vai ter muitas outras coisas. Professora Daiane, nós não perguntamos a data de nascimento de ninguém. Ou melhor, nós não perguntamos a idade de ninguém. Mas nós queremos saber um fato histórico que ocorreu no ano do seu nascimento. Então, quem estiver lá, se souber um pouquinho de história ou um pouquinho de matemática, certamente vai saber a sua idade. Então, diga um fato histórico, se quiser pode dizer o ano, mas um fato histórico para que as pessoas aí possam dizer depois aí qual é a sua idade. Olhando para você assim tão jovem, as pessoas vão, quando ver a data, vão dizer, será que é essa mesma? Mas diga aí, vamos lá. A primeira coisa que eu respondo quando alguém pergunta quantos anos você tem, eu respondo com outra pergunta. Quantos anos você acha que eu tenho? Põe aí. Quantos anos você acha que eu tenho? E eu até pesquisei, professor, porque eu acompanho o seu canal e eu vi você perguntando essa questão e eu falei, bom, vou pesquisar o que aconteceu naquele ano fatídico do meu nascimento. Vi alguma coisa com uma hidrelétrica, mas nada assim tão significativo. Então, a minha resposta será, na minha cabeça, porque a idade é minha, eu tenho quanto eu quiser, né? Assim como a senhorinha falou nas mídias sociais, na minha cabeça eu tenho 25. Só que eu tenho 23 anos como professora. Então, calculem aí, tá? 23 anos mais ou menos que eu comecei a faculdade, aí vocês calculam, tá bom? Olha aí, ela deixou a interrogação para que vocês possam, então, chegar à conclusão da idade dela. Professora, qual é o seu estado civil? É casada, é solteira, tem filho? Eu sou muitíssimo bem casada. Casada com o Rodrigo da Rosa, meu esposo. Tenho 2 filhos. O nome dele? A Mariana, de 16. Outra dica aí. A Mariana, de 16 anos. E meu filho Gustavo, de 13. Olha, 16 anos, 13.
Não é a idade dela não, viu? Está dizendo a idade dos filhos aqui. Professora, me diga uma coisa, você sempre ser professora? Em 2006, a Universidade Federal ela publicou o livro sobre o Édito de Milão. Na época, foi o primeiro autor brasileiro a publicar um livro sobre esse tema específico. Só que este ano houve a segunda edição. Sim, desde criança, desde a minha infância mesmo, eu pegava as minhas bonecas, colocava no chão e ensinava para elas. Eu meio que obrigava a minha irmã mais nova e as amiguinhas dela a serem meus alunos. A nossa brincadeira era, vamos brincar de escolinha? Eu sou a professora e vocês são os alunos. Então, desde a minha infância eu tenho essa ideia. Quando eu estava fazendo ensino médio, na verdade, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não vi a hora de terminar o ensino médio. Eu falei, eu não aguento mais estudar. Vamos lá. E é onde eu cheguei, né? E aí eu peguei e falei, tá bom, não sei o que eu vou fazer. Fiz alguns testes vocacionais, deu fisioterapia ou pedagogia. Só que na época, a minha mãe não tinha condições nenhuma de pagar a faculdade para mim. Então eu optei pela pedagogia, porque era mais em conta o curso, digamos assim. Só que isso era tão forte em mim desde sempre, que foi onde eu me achei de verdade. E eu amo o que eu faço. Olha que boa coisa nós ouvimos agora. Professora, agora houve uma pandemia no Brasil e no mundo. Que aprendizado a pandemia deixou? Ixi, vários. Eu acredito que... Não precisa citar todos, um ou dois específicos. O mundo mudou depois da pandemia. É claro que a gente passa por algumas situações de risco e esquece depois, né? Só que o que eu vejo foi que a gente, como professor, vou falar isso agora como professor, a gente precisa se reinventar sempre. E na pandemia foi um choque, porque muitos, até me incluo nisso, a gente tinha dificuldade com a tecnologia, não usava muito nas aulas, alguns sim, outros não, mas não era a maioria, e de repente fez boom, todo mundo precisa se modernizar, todo mundo precisa saber editar um vídeo, preparar uma aula, canais surgiram, eu tive um canal da pandemia, um filho meu da pandemia é meu canal, Dai Mais Kids, e a gente se reinventou. Então a pandemia trouxe para mim a reinvenção de conceitos e da educação também. Professora, me diga uma coisa. Eu quero que você olhe para lá. Eu quero fazer essa pergunta olhando para você ali no vídeo. Você votou em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Uau! É o seguinte, eu tenho muitíssimo orgulho em dizer que ninguém sabe, exceto meu marido, em quem eu votei. Isso é muito bom, porque eu não defendo partido político nenhum, nem direita, nem esquerda, nada. Então eu tenho as minhas concepções, eu tenho as minhas crenças e as pessoas me perguntaram na escola. As cozinheiras falaram, em quem você votou? Aí eu olhei para elas e falei assim, voto é secreto. E elas ficaram na dúvida e eu achei isso o máximo. Então, vou deixar você também na dúvida em quem eu votei. O voto e a idade, a gente vai ter que ouvir aí de vocês alguma coisa para a gente descobrir esses segredos da professora Daiane Rosa. Professora Daiane, você assiste novelas? Não. Você assiste filmes? Assisto. Que filme você recomenda para o seu público? Eu gosto muito de séries. Séries? É. Pode dizer até que é um hobby meu. A próxima pergunta é um hobby, então já fala aí do seu hobby. Vamos juntar então. Eu amo assistir séries com meu marido, é um momento que a gente passa bem, assim, gostoso mesmo. Só nós, a gente fica maratonando algumas vezes, né?
Filme, eu não me recordo assim de um que eu tenha gostado tanto. Eu gosto de muitos filmes de romance. Eu sou uma pessoa muito romântica. Então, filme de terror, não gosto. Eu gosto de filmes interessantes, inteligentes, sem cenas explícitas de sexo nem nada. Coisas que me acalentam, assim. Então, filmes de romance, não vou falar nenhum específico. E séries This Is Us, a gente assistiu, gostou muito. 911 a gente assiste também, que é mais diferente, não é muito romance, mas é interessante sobre o chamado, né, de emergência. Good Doctor, gosto muito, um autista, a gente, nossa, se diverte. Professora, você já respondeu essa pergunta suficientemente. Agora, a pergunta é o seguinte, voltando para a área da educação, olhando para lá. Veja bem, os teóricos da educação. Esses teóricos, eles dizem como deve ser a aula, eles dão sugestões, outros colocam os teóricos debaixo do braço e seguem os teóricos na sala de aula, outros não. A pergunta que eu faço para você é, os teóricos da educação funcionam mesmo na sala de aula, levando em consideração de que a sala de aula nunca é a mesma no outro dia, e o estudante nunca é o mesmo no outro dia, e o professor nunca é o mesmo no outro dia. Eu e as pessoas queríamos ouvir a sua opinião sobre isso. Eu acredito que os teóricos são muito importantes, fundamentam muitas coisas da nossa prática. No entanto, tem muitos teóricos que não estiveram na nossa prática. Então, hoje mesmo eu estava falando com amigos, que a gente fala muito, tem gente que gosta dessa expressão, tem gente que não gosta, o chão da escola. O chão da escola. Há quem gosta, há quem não gosta. Mas muitos deles não estiveram no chão da escola. E como o professor bem disse, uma sala é diferente da outra, um ano é diferente do outro, nós, os alunos, o espaço, a gestão, muita coisa muda. Eu acredito que é importante sim, né, a questão da teoria, mas ela precisa ser repetida, uma teoria refletida com a prática. Porque você simplesmente pegar a teoria e jogar na nossa prática, no nosso dia a dia, muitas vezes não vai funcionar. Professor, diante da sua resposta, eu tenho uma outra pergunta nessa área de debate. Estamos no caminho certo em relação à educação brasileira? Será que a educação brasileira está no caminho certo? Queria ouvir a sua opinião. Olha, professor, para mim, essa é a pergunta mais polêmica dessa entrevista. Até do meu voto, que eu não respondi. Opa, que bom. Então vamos ouvir coisa dessa. Porque eu acredito que a gente está falhando muito na educação brasileira. Eu não acredito que nós estamos no caminho certo, não. Que falha assim, né? Nós temos dois extremos. A educação pública, que, ao meu ver, deixa muito solto algumas coisas, potencializa muito o brincar, que é muito importante, tem o seu lugar, tem a sua relevância sim, e a educação privada, que é muito conteúdo, que é muita cobrança, que esquece o brincar, que esquece essa parte importante da infância. Então, esses dois extremos, se juntassem, seria o caminho certo da educação. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Mas, na minha opinião, não. Nós não estamos no caminho certo e colheremos frutos desastrosos. Porque a gente quer cidadãos críticos, ok, pensantes, concordo 100%, não queremos máquinas, mas também não podemos deixar sem muita intencionalidade, porque isso é perigoso. Precisa redirecionar, precisa encaminhar, ir trocando e aprendendo com eles, ensinando, aí sim a gente acertaria. Ok, professor. Agora nós vamos para um breve comercial e voltamos já. Voltamos aqui para continuar a nossa entrevista com a professora Daiane Rosa. Professora, uma pergunta que eu faço a todos os entrevistados e entrevistadas desse canal é sobre o caso Daniel Alves. Por que
Isso se tornou uma notícia no âmbito mundial. E todas as pessoas falam sobre esse caso. Eu queria saber se você tem uma opinião formada sobre o caso do Daniel Alves, que você sabe, e se você gostaria de dizer alguma coisa, ou questões éticas ou morais, se você gostaria de aproveitar para comentar também. Olha, professor, eu creio que a gente é muito pronto em julgar em determinada situação, na vida, em olhar uma situação e colocar o nosso senso de julgamento nisso. Eu me preocupo com isso porque toda história tem dois lados, e às vezes tem três, o lado de um, de outro e a verdade. Porque cresce em situações, cria-se contextos que não existem. Não estou falando que não existiu, que não aconteceu, mas eu creio que não cabe a mim julgar, está em justiça isso, né? Ele deveria sim ter conhecido um contexto de onde ele estava, como seria a lei, como seria punido se pegassem o que aconteceu, mas eu prefiro não me pronunciar sobre isso, porque eu não conheço detalhes da situação, tanto da vida dele quanto da vida dela. Então eu sou completamente contra, completamente horrível para mim, questão de assédio, de abuso, de desrespeito. Isso é abominável e não deve acontecer. Independente da classe social, independente do poder aquisitivo, se você tem mais ou se você é mediano ou você tem pouco, mas eu creio sim que a gente tem que tomar cuidado com respeito. Respeito é fundamental em qualquer relação, e isso é o que vale. Então, para mim, falta o respeito e julgamento deixa para provas, deixa para a situação lá no país onde está sendo conduzido. Ok, agora eu queria ver a sua opinião sobre a resposta da professora Daiane Rosa. Então escreve aí, você concorda com ela? Você gostou da resposta dela? Não gostou? Não deixa de dar o seu comentário. Vamos falar um pouco agora da gastronomia. Além dos chocolates da Cacau Show, professora, o que é que você gosta de comer? Quando seu marido convida você para sair, qual é o lugar que faz você sorrir, a boca começa a ter saliva? O que é que você gosta de comer? Olha, eu gosto de estar junto. Estar junto. Já vi, a comida é um segundo plano. A comida fica em segundo plano. Estar junto é em primeiro, a comida é em segundo plano. Eu gosto de coisas diversificadas. Eu gosto muito, eu sou vegetariana, mas uma vegetariana que come peixe. Então tem um nome aí, né? É um vegetariano sem vergonha, talvez, não sei. Mas eu gosto muito de salmão. Quando a gente sai, se ele é uma data especial, ele me leva para comer salmão ou prepara para mim em casa. Por isso que eu falo de estar junto. E isso acho que é mais significativo. E gosto de sorvete, gosto de açaí. Gosto de várias coisas. Considerando, né, que eu sou vegetariana, então aí já limita um pouco o leque, né? Mas... Então está respondida a pergunta. Então, se você quiser convidar a professora Daiane, já sabe o cardápio que ela gosta, a gastronomia dela. Você pode convidar ela e o esposo dela aí para algum lugar e certamente eles vão apreciar o seu convite. Agora me diga uma coisa, professora. Ensino religioso na escola pública. Você concorda que o ensino religioso possa ser ensinado na sala de aula? Olha, a escola pública é uma instituição laica, não se prega religião nenhuma. Mas eu creio sim que é importante ensinar um ensino religioso. Algo do respeito ao próximo, algo de você ter alguém superior a você que cuida, que te ampara, que te dá esperança. Então, hoje não existe ensino religioso nas escolas públicas, mas é uma coisa que eu defenderia sempre. Quando a gente tinha lá um pouquinho atrás, não era do meu tempo, do professor, não era. Ética e cidadania, essas questões importantes que foram tiradas, eu creio que é importante sim, ensino religioso nas escolas. Ok, então a opinião dela está aí. Vocês que assistem o nosso canal percebem que os professores eles não têm a mesma opinião sobre o mesmo assunto, mostrando que eles são seres humanos, individuais, que eles têm concepções de vida diferentes. Então, quando ele vai para a sala de aula, tudo isso está presente também. Agora vamos mudar um pouco aqui sobre as nossas perguntas. Professora,
Você tem uma concepção sobre a infância, porque você tem mestrado nessa área. Me diga uma coisa, qual é a maior dificuldade que você encontra nos alunos, nos estudantes, quando você vai dar aula, você que foi preparada justamente para essa classe, essa faixa etária? Sim, a maior dificuldade que eu encontro é a falta de autonomia. As crianças, elas são tratadas como bebês por muitos anos. Então eu trabalho na educação infantil de 0 a 3 anos. As crianças até os 3 anos muitas vezes não são desfraldadas, continuam chupando chupeta, continuam tomando mamadeira, dormem entre os pais. Então isso que as pessoas acham bonitinho, quer dizer que prejudica na sala de aula? Exatamente, o que eu sempre falo na reunião de pais, sempre falo, potencialize o seu filho, a sua filha, porque ele é muito mais, ele consegue chegar muito mais do que a gente acredita. Então, quando a gente trata uma criança de 2, 3, 4 anos como bebês, infantiliza demais, a gente está impedindo essa criança de chegar a habilidades que ela poderia ir muito além. A gente vê em outros países, outras culturas, crianças de 3 anos no tacho, fazendo comida para o irmão mais novo, porque está cuidando enquanto os pais estão na lavoura. Isso é bom, Isso é o extremo. É o extremo. É dar uma atribuição para uma criança que não tem maturidade para aquilo. Mas ela tem capacidade, você percebe? Ela pode fazer aquilo porque ensinaram e é a cultura dela. Mas a nossa é o oposto. A criança está com 3 anos e ainda está sendo tratada como um bebê porque os pais não querem que ela cresça. Isso São é dois terrível. extremos de duas culturas diferentes. Exato. Ok, professor. Agora, na altura da sua idade, que nós ainda não sabemos, que os nossos ouvintes vão dizer, me diga uma coisa, qual o sonho que você já realizou? Eu tinha um sonho de criança, primeiro de ser professora, consegui. Outro era de viajar para a Itália. Eu sempre falava que eu queria ir para a Itália, não sei porquê. Não me perguntem porquê, porque eu não entendo. E em 2019 a gente realizou esse sonho, fui para a Itália e fiquei encantada. Foi a primeira viagem internacional que a gente fez como família e foi incrível. A partir desse, aí eu fui picadinha pelo bichinho da viagem. Eu quero viajar sempre agora, conhecer o mundo porque ele é maravilhoso e a gente estava na caixinha. Então foi um sonho desse. Conheci alguns países lá e foi maravilhoso. Agora me diga um sonho que ainda você pretende realizar. Andar de helicóptero. Andar de helicóptero. Que coisa boa. Agora me diga uma coisa, professora. Faltou alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e por acaso eu não fiz? Não. Pergunta não. Pergunta acho que contemplou tudo. Agora eu queria fazer um pedido para você. Valorize os seus professores. Valorize quem te ajudou a construir a sua história. O que a gente vê hoje é a desvalorização muitas vezes entre as famílias, o professor dando somente voz ao aluno e não ouvindo a outra parte. Lembra que eu falei que toda história tem dois lados? Então valorize, porque a gente está aqui querendo o melhor para você, para o Brasil e para o mundo. Você acha que faltou alguma pergunta para fazer a professora Daiane Rosa? Eu peço que você coloque a pergunta aí, porque no próximo entrevistado a gente vai incluir essa pergunta também. Aproveitando que a gente está aqui nesse espaço gostoso, estou vendo livros aqui, maravilhosos, quero indicar um livro para você. Nossas Pegadas Mundo Afora, da Tatiana Buguen. Ela é minha irmã e ela conta nesse livro a trajetória dela, de alguns países que ela conheceu, 36 países dela e o esposo conheceram, e é divertida, é inteligente a leitura, vocês vão gostar. Ah, que ótimo, olha aí, uma boa indicação de leitura. Professora Daiane, nós aqui do canal Ricardo Santos, historiador, desse quadro Fala Professor,
onde quem fala pelo professor não é o especialista, não é o secretário de educação, mas é o próprio professor, para que a pessoa saiba que o professor é um ser humano, que tem as mesmas aspirações que a sua, que o professor tem limitações e que ele encontra dificuldades como qualquer um. Esse é o objetivo desse canal. Se essa entrevista deu para você absorver essas coisas, o nosso objetivo foi alcançado. Professora Daiana, eu quero olhar para você e dizer muito obrigado por estar aqui, por participar do nosso canal, por revelar assuntos, quase tudo sobre sua vida pessoal e também contar sobre sua experiência na educação. Obrigado, tchau e até o próximo Fala, Professor.